Mateus capítulo 5, versículos de 13 a 20. Parte 2. Os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. Tema: o cumprimento da lei e dos profetas. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora, e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. O cumprimento da lei e dos profetas. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. No versículo 13, de Mateus 5. Se um tempero não tiver sabor, não fará diferença. Se os cristãos não fizerem um esforço para influenciar o mundo a seu redor, serão de pouco valor para Deus. Se formos semelhantes ao mundo, não teremos importância. Os valores cristãos não devem ser misturados com os mundanos, a fim de que influenciemos as outras pessoas positivamente, da mesma maneira que o tempero na comida ressalta o melhor sabor. Nos versículos 14 a 16, de Mateus 5, será possível esconder uma cidade no topo de uma montanha? Não, de noite, sua luz pode ser vista a quilômetros de distância. Se vivermos para Cristo, brilharemos como luzes e mostraremos aos outros como Cristo realmente é. Mas esconderemos nossa luz, primeiro, se ficarmos quietos, quando deveríamos falar; segundo, se juntarmos-nos à multidão; terceiro, se negarmos a luz; quarto, se deixarmos que o pecado escureça a luz que há em nós; quinto, se não explicarmos aos outros sobre a origem de nossa luz; sexto, se ignorarmos as necessidades dos outros. Seja um farol da verdade, não oculte a luz de Cristo ao restante do mundo. No versículo 17, de Mateus 5. As leis morais e cerimoniais de Deus foram dadas para ajudar as pessoas a amar a Deus com todo o coração e entendimento. Ao longo da história de Israel, porém, essas leis foram frequentemente citadas erroneamente e mal empregadas. Na época de Jesus, os líderes religiosos haviam transformado as leis em um conjunto confuso de regras. Quando Jesus expôs seu entendimento acerca da lei de Deus, na verdade, estava reconduzindo as pessoas ao propósito original para o qual a lei fora criada. Jesus não criticou a lei, mas os abusos e excessos a que os homens a sujeitaram. Ver João capítulo 1, versículo 17. Nos versículos 17 a 20, de Mateus 5. Se Jesus não veio abolir a lei, todas as leis do Antigo Testamento ainda se aplicam a nós hoje? É preciso lembrar que havia 3 categorias de leis: a cerimonial, a civil e a moral. Primeira, a lei cerimonial diz respeito especificamente à adoração por parte de Israel. Ver Levítico capítulo 1, versículos 2 a 3. Seu propósito primário era apontar adiante, para Cristo, portanto, não será mais necessária depois da morte e ressurreição de Jesus. Mesmo não estando mais ligados à lei cerimonial, os princípios que constituem a base da adoração, amar e adorar ao Deus Santo, ainda se aplicam. Jesus foi frequentemente acusado pelos fariseus de violar a lei cerimonial. Segundo, a lei civil se aplicava à vida cotidiana em Israel. Ver Deuteronômio capítulo 24, versículos 10 e 11. Pelo fato de a sociedade e a cultura modernas serem tão radicalmente diferentes das daquele tempo, esse código como um todo não pode ser seguido. Mas os princípios éticos contidos nos mandamentos são atemporais, e devem guiar nossa conduta. Jesus demonstrou estes princípios por meio de sua vida exemplar. Terceiro, a lei moral, como os 10 mandamentos, é a ordem direta de Deus, exige uma obediência total. Ver Êxodo capítulo 20, versículo 13, pois revela sua natureza e vontade. Assim, ainda é aplicável em nossos dias. Jesus obedeceu completamente à lei moral.
No versículo 19, de Mateus 5. Alguns fariseus entre a multidão eram peritos em dizer aos outros o que fazer, porém eles mesmos perderam a essência da lei. Jesus deixou bem claro, porém, que obedecer às leis divinas é mais importante do que explicá-las. É muito mais fácil estudar as leis de Deus e dizer aos outros que as sigam do que colocá-las em prática na própria vida. Como você está em relação à obediência a Deus? No versículo 20, de Mateus 5. Os fariseus eram rigorosos e metódicos em suas tentativas de seguir a lei. Então, como Jesus poderia querer de nós uma obediência maior do que a deles? A fraqueza dos fariseus era o sentimento de satisfação por obedecer às leis, sem permitir que Deus lhes transformasse o coração. Por isso, Jesus afirmou que a qualidade de nossa obediência e justiça devia superar a dos fariseus. Eles pareciam piedosos, mas estavam longe do reino dos céus. Deus julga nossas intenções tanto quanto nossas ações, porque a verdadeira fidelidade está no coração. Preocupe-se com as atitudes que as pessoas não veem com a mesma intensidade com que se preocupa com as que são vistas por todos. Jesus afirmou que seus seguidores precisavam de um tipo completamente diferente de obediência, aquela motivada por amor a Deus, e não apenas uma versão mais severa da obediência praticada pelos fariseus, um mero cumprimento da lei. Nossa obediência a Deus deve, primeiro, ser resultado da obra que Deus faz em nós, e não daquilo que podemos fazer sozinhos. Segundo, estar centrada em Deus, não ser egocêntrica. Terceiro, estar baseada na reverência a Deus, e não na aprovação das outras pessoas. Quarto, ir além de simplesmente guardar a lei, é necessário viver os princípios que constituem